na presença de Deus para aprender do Senhor, porque é a palavra de Deus, irmãos, que nos conduz à vida eterna. É a palavra de Deus que nos instrui como ir para o céu. Louvado seja Deus. Os irmãos encontraram Romanos, capítulo 4. Abraão justificado pela fé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nos diz assim, irmãos: seguirei até onde o Espírito Santo me conduzir, louvado seja Deus. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que o justifica, o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, sem as obras, dizendo: bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, essa bem-aventurança sobre a circuncisão, somente ou também sobre a incircuncisão, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão, não na circuncisão, louvado seja Deus, mas na incircuncisão, e recebeu o sinal da circuncisão pela justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Os irmãos podem tomar os nossos assentos. Glorifiquem a Deus. Aleluia. Pois, irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor. Abraão, ele é justificado, irmãos, não por obras, para que ele não venha se gloriar, não porque somos bons ou porque fomos perfeitos aos olhos humanos, mas pela fé. É pela fé, irmãos, que alcançamos a atenção de Deus. Glória a Deus. A nossa fé atrai a atenção de Deus. Aleluia. Irmãos, quando louvado seja o nome santo do Senhor, quando olhamos para esse texto, louvado seja Deus, nós vemos onde um homem, louvado seja o nome do Senhor, ele precisa ter fé, ele precisa ter certeza, irmãos.
certeza, a plena convicção, louvado seja Deus, do Deus em que estamos servindo, do Deus em que estamos nos prostrando. Muitas das vezes, aleluia, nós nos colocamos de joelho a orar, a falar com Deus, mas não temos aquela certeza, aquela convicção de que Deus está conosco, de que Deus está em liberdade do nosso lado, de que o Espírito, a presença de Deus é conosco. Aleluia! Irmãos, servir a Deus, irmãos, confiar em Deus, irmãos, não é só você abrir a nossa boca e falar com Deus, mas nós precisamos ter a certeza, e essa certeza ela só é possível, irmãos, se a nossa fé, louvado seja Deus, estiver adiante. A nossa fé estiver, irmãos, ao lado desse diálogo com Deus. Pois Abraão, irmãos, ele não foi justificado diante de Deus somente pelas suas obras. Não, irmãos. Ele recebe a circuncisão. O que é a circuncisão, irmãos? A aliança, um pacto de Deus com aquele povo. Assim como Jesus, ele fez um pacto de sangue conosco. Naquela época, era necessário cada israelita, para estar próximo de Deus, juntamente com a sua fé, todo homem, todo menino homem, toda criança, ele tinha que ser circuncidado. Ele precisava, irmãos, porque senão ele não tinha parte com Deus. Ele não seria colocado como filho da promessa. Irmãos, Abraão, ele não só recebe, louvado seja Deus, esse pacto, essa aliança com Deus, mas ele age, irmãos, com a fé, com a certeza, com uma certeza tão concreta, irmãos, mas tão forte, aleluia, que o nosso Deus, ele fica maravilhado. Aleluia! Irmãos, no coração de Abraão não existia dúvida. Uma vez ali, que Deus pede a ele que subisse ao monte para sacrificar, ele não se preocupa com o cordeiro. Bem verdade que o seu coração, ele fica um tanto abatido, porque Deus falar, aleluia, e ele sabia que Deus ia pedir o seu filho Isaque como sacrifício, mas em todo o tempo ele tinha certeza, igreja, que Deus ia prover.